Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que, enquanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor, pois caminhamos na fé e não na visão clara. Mas estamos cheios de confiança e preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Por isso, também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele, quer estejamos no corpo, quer já tenhamos deixado essa morada. Aliás, todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo, do que tiver feito ao longo de sua vida corporal. Palavra do Senhor. Graças. Eterna encontrou. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra, usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Nos recolhamos por um tempo em oração, supliquemos ao Divino Espírito Santo
o auxílio necessário, pois só por meio dele alcançamos a compreensão da palavra, a semente que o próprio Jesus semeia no chão do nosso coração, da nossa inteligência. Peçamos o Espírito Santo para nos ajudar a compreender. Amém. Irmãs e irmãos, estamos caminhando com Jesus através do Evangelho de Marcos. Entramos hoje no capítulo 4, onde Jesus desenvolve, depois das primeiras atividades, no capítulo 1, 2, 3, das primeiras atividades de Jesus, no capítulo 4, Jesus apresenta dois elementos importantíssimos para os discípulos estabelecerem o critério no seu seguimento. Os dois elementos centrais que aparecem nesse trecho do Evangelho que acabamos de ouvir falam do seguinte: duas questões. Qual é o método de Jesus ensinar? E qual é o conteúdo que este método traz? O método e o conteúdo. Nós temos crise de método e temos crise de conteúdo. Às vezes não acertamos muito bem na nossa transmissão na fé, sobretudo com as novas gerações, com as crianças, adolescentes, mas especialmente com as pessoas que vamos conhecendo e que não têm base de formação na fé. Nós às vezes temos uma boa experiência religiosa, de prática religiosa, prática católica, mas nem sempre temos clareza, qualificação para ter um método e um conteúdo claro na comunicação da fé. E a melhor forma de avaliar isso é olhar para como é que a gente tem um razoável consenso na compreensão da fé e das coisas da fé nos ambientes nossos. Na maioria das vezes a gente falha nisto. Vamos primeiro ao método para depois trabalhar o conteúdo. Pegue comigo o seu Evangelho, número 11 do folheto, lá no final, versículo 33 e 34. Fala exatamente do método de Jesus. Vamos lá? Jesus anunciava a palavra, com P maiúsculo, usando muitas parábolas como estas. As duas parábolas que ele contou, da semente espalhada na terra e do grão de mostarda, também semente espalhada na terra. Ele usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. Conforme eles podiam compreender. Quer dizer que na medida que Jesus ia falando da palavra de Deus por meio de parábolas, o modo com que ele fala da palavra por meio de parábolas vai abrindo e capacitando e qualificando mais os discípulos para aprofundar mais. É um método. E diz assim: Jesus não falava conforme eles não podiam compreender, mas ele parte do critério conforme eles podiam compreender. Quando você fala das coisas da fé, o critério fundamental para acertar na comunicação da fé é ter noção do conforme o outro é capaz de compreender. Se você não partir disso, é uma tragédia. Nós comumente trazemos a fé e as coisas da fé num caminhão de doutrina, de norma, de regra, e despejamos goela abaixo. É muito comum em nós pregadores e a gente querer reduzir a igreja e a pregação do Evangelho em simplesmente doutrinação, norma, regra, regra, norma. É importante isso, mas
quando convocou o sínodo da palavra, Bento XVI, que depois do sínodo elaborou um documento maravilhoso, Verbum Domini, a palavra, o verbo de Deus, a palavra de Deus, Bento diz: dizer Cristo é muito mais do que dizer doutrina. Doutrina é consequência, é derivação, mas você não parte falando de doutrina, você parte conduzindo a pessoa à relação com Cristo. Então, se você não leva em conta as condições do outro, conforme eles podiam compreender, pode dar catequese 500 anos, pode despejar caminhões de livros de doutrina e regra, mas se não considerar as condições, é uma tragédia. Jesus parte das condições, conforme eles podiam compreender. Versículo 34, leia: e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Vem comigo agora. Só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com eles, explicava tudo. Quer dizer que a parábola é um método que suscita em você um contato com o conteúdo da fé, mas a parábola desperta você para o desejo de um aprofundamento. O sinal de que você está no caminho certo, na relação com Jesus e com a palavra de Deus, é se você cultiva ficar sozinho com Jesus, sozinha com Jesus. Se você não tem disciplina, se a catequese não der conta de ensinar as meninas e meninos a cultivar a experiência de ficar sozinho com Jesus, não progride. A eficácia da comunicação da fé supõe necessariamente experiência de encontro pessoal e na solidão, você e ele, sozinho. Cuidado, isso não quer dizer ficar você sozinha no quarto o tempo inteiro, rezando, pedindo, rezando 1 terço, 2 terços, 3 terços. Reze o terço piedosamente, mas reze o terço para pedir a Nossa Senhora para te ajudar a ficar um longo tempo sozinho com Jesus, com a palavra. Não transforme a devoção e a piedade num dispensar a palavra, jamais. A devoção e a piedade têm lugar quando você conta com a intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José e dos santos, para que você dê conta de ficar sozinho com Jesus na relação com a palavra. Tá claro? Tá claro? Não substitua jamais, mas use a devoção para te introduzir no sozinho com Jesus. Dizer: Nossa Senhora, eu vou agora dedicar meia hora para ficar com Jesus e a palavra desse domingo. Me ajuda, reze, que ela te ajudará. Amém? Pronto. Dito isto, o método é a parábola, que suscita em você, faz você ver a beleza, a grandeza das coisas de Deus, mas faz você dizer assim: eu necessito um aprofundamento, que eu quero e só vou construir esse aprofundamento na fé se eu fizer minhas renúncias e me ocupar na relação sozinho com Jesus. Gente que tem medo de ficar sozinho com Jesus, gente que precisa ficar o tempo inteiro ouvindo uma música, ainda que seja música religiosa, ouvindo coisas ainda que sejam coisas bonitas da fé, mas a cabeça não desliga, o tempo inteiro tem que ter um barulho, um ruído. Gente que tem medo de ficar sozinho, no fundo,
não suporta a si mesma, a si mesmo. Imagine se vai suportar a presença de Deus. E Deus te ajuda a compreender você e a realidade dele e o plano dele para você, quando você é capaz de deixar tudo para cultivar essa intimidade com ele. Amém? Dito isso, o método é a parábola, que escuta o conteúdo, mas te leva para solidão com Jesus. Agora vamos ao conteúdo da parábola. O que é o conteúdo afinal da parábola? Jesus vai dizer, no começo do texto, tomem comigo. Naquele tempo, Jesus disse à multidão, leiam. O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. Espere lá. Jesus anuncia o reino de Deus. Esse é o centro da atividade de Jesus. Nenhuma outra tarefa é mais importante do que essa na vida de Jesus. Esse é o centro da vida, missão, encarnação, paixão, morte, ressurreição. É para isso que Jesus sobe ao céu, senta à direita do Pai, manda o Espírito Santo sobre nós, para dar-nos compreensão e acesso a uma realidade que ele chama de reino de Deus. Esse é o conteúdo da parábola, não só da parábola. O reino de Deus é o conteúdo da vida e missão de Jesus. O problema é, se te perguntar o que é esse tal de reino de Deus, você responderá segundo os critérios de Jesus? Bate o que você fala, o que é o reino de Deus, bate com o que para Jesus é o reino de Deus? Esta é a questão. Bento XVI, no livro Jesus de Nazaré, ele desenvolve uma série de reflexões de altíssima envergadura na sequência das atividades todas de Jesus até o ápice da sua volta para o Pai. Quando ele trabalha o início da missão de Jesus, no livro Jesus de Nazaré, o volume 2, ele tem um capítulo sobre o Evangelho do Reino. E ele desenvolve uma reflexão maravilhosa. Eu sei que pode parecer para muitos de vocês muito teórica, e eu temo que isso pareça teórico, exatamente porque a gente ignora o que é o reino de Deus. Bento XVI vai desenvolver uma reflexão seguinte, do quanto esta ideia, reino de Deus para Jesus, segundo o coração de Jesus, segundo o plano salvífico do Pai e do Espírito Santo, o quanto esse conceito reino de Deus vai sofrer ao longo da história da igreja processos enormes de grandeza, de descoberta, mas também de mutilação. O quanto a igreja mesma, nós pregadores, correntes e linhas teóricas da teologia, da espiritualidade, da mística, vamos aprofundar mais ou desviar da originalidade desse conceito. O que é o reino de Deus? É impressionante, valeria a pena, assim, essa semana que eu aprofundei como nunca este capítulo e as parábolas do Evangelho de Marcos. É impressionante a limpidez de raciocínio que Bento desenvolve, e aí você olha para a igreja hoje, e para o catolicismo hoje, e para o cristianismo hoje, tudo que nós temos de fragilidade, de fraqueza, de desvio, é fruto da
não compreensão clara ou da manipulação ideológica deste conceito reino de Deus. Tudo que não presta em nós e tudo que tem causado estrago em nós, na igreja, na fé cristã e no mundo cristão, é fruto do desvio da compreensão desse conceito, o que é o reino de Deus. E é interessante uma coisa, Bento XVI vai falar que este conceito reino de Deus, ele ainda é aberto, porque ele conta com a abertura de todos nós e dos futuros que virão e escutarão o anúncio e se abrirão a essa novidade do reino. E como o reino de Deus é um processo permanente da novidade do amor de Deus, vai ter sempre realidades novas surpreendendo a gente. Por isso Bento diz assim, que não há nenhuma frase na Bíblia ou um conjunto de textos na Bíblia que garante para você solidamente o que é reino de Deus. Este é um conceito vivo, sólido, mas é, por causa da natureza de Deus, permanentemente aberto. Nós queremos uma religião rígida, clara e cega, dizendo assim: não haja nenhuma dúvida, nenhum perigo, nenhuma ameaça de erro. E o apóstolo Paulo fala assim: olha, enquanto nós moramos nesse corpo, somos peregrinos longe do Senhor, pois caminhamos na fé e não na visão clara. A fé, não só a fé, mas também no campo existencial, na psicologia. Ninguém tem visão clara sobre a vida, né? A vida é um mistério extraordinário que você se abre e acolhe e vive. Mas isso é também na fé. Você caminha na fé e não na visão clara. Paulo também em outros textos vai dizer que nós caminhamos como que às apalpadelas. Por quê? Porque o reino de Deus é: o semeador sai, semeia a semente e vai dormir, acorda noite e dia, e ele não tem controle. A semente nasce, cresce, primeiro aparece os grãos, depois a espiga, por fim amadurece, e lá no final a colheita. O reino de Deus e a sua relação com Deus, nunca você terá a totalidade da compreensão e do domínio de tudo, porque na fé, e aqui remete de novo à oração do Pai Nosso, na fé, quando você reza: santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra e no céu, você está dizendo assim: olha, Senhor, o controle é seu, o senhorio é seu, a ordem de todas as coisas ficam conforme a vontade do Senhor, porque a minha, por mais que eu tenha vontades sadias, saudáveis, belas, bem construídas, por mais que as minhas vontades sejam perfeitas e eu sonho para mim e para minha família, a vontade de Deus é sempre infinitamente mais perfeita que o conjunto de todas as nossas perfeições. Amém? O senhorio é dele e a perfeição é dele. E dizer, lá na África, na Guiné-Bissau, quando a gente reza o Pai Nosso, eles rezam o Pai Nosso assim, inclinado: santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Depois eles levantam e rezam: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu ficava impressionado com isso, porque dizer seja feita a vossa vontade é dizer: abaixe-se, deixe o senhorio ser dele, se submeta. Não é bonito? Então, a vontade de Deus conta com você
você entra no plano e na vontade de Deus, você colabora e participa, semeou. Mas você não é um neurótico, estressado, obcecado para que as coisas fiquem do jeito que você quer. Você fez a sua parte, semeou, vá para casa dormir. Deixa Deus fazer a parte dele, a chuva vir na hora certa, o sol vir, deita, dorme, acorda, cuida de outras coisas. A melhor maneira de saber se você é gente do reino de Deus é se você faz a sua parte e tem um sono saudável. Ai, ai, ai. Repito, a melhor maneira de saber se você é honesto ao rezar o Pai Nosso, dizendo, seja feita a vossa vontade na terra e no céu, é se você trabalha, semeia, faz a sua parte, mas deitando você dorme. Porque o sono é o segredo de uma vida saudável. Um sono perturbado é necessariamente reflexo de uma semeadura insegura e de uma confiança intranquila, rebelde, que não deixa Deus reinar. É claro que existem transtornos e transtornos, doenças e doenças. No campo da saúde é seu médico que vai dar o diagnóstico. Precisa tratar. Se está ruim, trate, e tem tratamento, e se submeta à disciplina do tratamento, porque às vezes não submete ao reinado de Deus, nem se submete ao tratamento, e fica pedindo para a coisa ficar como você quer. Isso existe? Aí não vai ter. Se não tem senhorio de Deus, nem senhorio da medicina, senhorio seu também não vai ter não. Está claro? Peça ao Senhor a graça de você, a partir de hoje, fazer a sua parte, mas dá conta de voltar para casa e dormir, e acordar bem-humorado, feliz, porque embora você não viu, mas você sabe que Ele está agindo lá, que o sol veio, que a chuva veio, que a semente já está inchando dentro da terra, brotando, crescendo, e o fruto virá, e daqui um pouco você vai colaborar fazendo a sua parte, você vai para lá colher, e vai haver colheita, e o fruto será bom, porque o seu trabalho foi generoso, mas o de Deus é perfeito. Amém? Brada, reage, reage. Esta sociedade doentia, transtornada, obcecada pelo controle, que precisa o tempo inteiro de estímulos para viver, é uma sociedade de gente que não tem encontro consigo mesma, não tem encontro com Deus, não tem encontro com o irmão, não tem encontro com a natureza trabalhando e semeando. Amém. Versículo 27 termina assim: ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. Tire de você a pretensão de ter o controle sobre tudo. Deixe Deus ter o controle sobre tudo. Isso não significa nunca você não fazer a sua parte. Faça a sua parte, mas não duvide que a dele ele está fazendo muito antes de você nascer. Está claro? Versículo 28. Leia. A terra por si mesma produz o fruto. A terra por si mesma produz o fruto. Olha o quanto tira de mim e de você a pretensão do controle. Continue. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. 29. Quando as espigas estão maduras, firme, igreja, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Se você é daquelas pessoas que tem a sensação que nunca colhe, ou que colhe sempre muito pouco, não desconfie de Deus, desconfie da sua semeadura. Se a sua semeadura for conforme o plano de Deus,
a sua parte é bem feita e a de Deus é perfeita e vai dar resultado. Tá bem? Esses dias eu escutei um senhor com essa crise do clima este ano, a roça dele colheu muito pouco e o repórter perguntando como é que vai ser a vida dele sem ter colhido tanto que daria aquela lavoura. Ele disse assim para o repórter: meu filho, a minha parte eu fiz e fiz, ele chorando, fiz com todo o esforço. Deus mandou isso aqui. Quando Deus manda isso aqui, a vida precisa do que Deus dá. Se Ele deu isso, é porque nós precisamos do que Ele mandou. E vai dar certo. Isso é fé, gente. A vida precisa do que Deus dá. Isso é fé. Ele dizia, ao longo do ano, se isso aqui falhar, é porque a providência dele já está lá na frente, encaminhando o que vai ser necessário. Isso é fé, minha gente. O desespero, a fadiga, a frustração, a decepção, a infelicidade, a incapacidade de lidar com os percalços, é falta de submissão ao senhorio de Deus. Fé é submeter-se ao senhorio de Deus. Versículo 30. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? Continua. O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Espere lá. Alguém chegou em Jesus e disse: Senhor, aumenta a nossa fé. Jesus diz assim: se a fé de vocês fosse do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam a essa montanha: arranca-te daqui, planta-te no ar, e ela te obedeceria. A fé, a questão dela não é o tamanho, mas qual a disposição sua em colocá-la em prática, em trabalhar com ela, seja ela do tamanho desse prédio, ou seja ela do tamanho do grão de mostarda. Fé não tem eficácia por causa do tamanho e da quantidade da fé, mas a eficácia da fé é a sua disposição em trabalhar com o que você tem. Ao invés de ficar mensurando, enquanto eu não tiver aquela quantidade de fé, eu não vou assumir família, não vou ser pai, não vou ser mãe, não vou casar, não vou assumir a minha profissão, não vou, enquanto eu não tiver aquela quantidade de fé. Não é isso fé. Fé é, a hora é agora, e com a graça que eu tenho de confiança em Deus aqui, ainda que com temor e tremor, eu vou fazer minha parte, e Ele garantirá a parte dele sempre. Isso é fé, tá claro? Então, não é o tamanho, é a menor de todas as sementes, um grão de mostarda, lançado na terra. O que acontece? Olha o segredo, versículo 33, quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Você vê o que? Abrigar-se à sombra das suas obras e dos seus esforços. O sinal de que você faz as coisas segundo a vontade de Deus é que no que você trabalha, no que você semeia, o resultado da bênção nunca vem só para você. Vem até para os passarinhos, mas vem muito mais do que só para você. Se vem só para você, não é bênção de Deus. Tá claro? Sinal da fé é que o resultado, a eficácia da sua semeadura, até as criaturas que Deus criou encontram abrigo debaixo da sombra. Você dá conta de dividir a sombra dos pés de mostarda que você planta por aí?
Ou você mete grade, cerca, tela e veneno para não chegar nada perto? Você consegue compartilhar? As suas colheitas geram em você um transbordar que abriga até... É uma boa avaliação, né? Se é só sua, desconfie. Não vem de Deus. Não é bênção. Credo. Forte, né, gente? Pronto. Dito isto, termina dizendo, Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas. Mas a pergunta ainda fica: em que consiste o reino de Deus? Reino de Deus é um conceito genuíno em Jesus. Aparece no Novo Testamento 122 vezes. Dessas 122 vezes, 90 vezes pertencem às palavras de Jesus. Isso é fruto de estudo de Bento XVI. Toda a vida e missão de Jesus é tipicamente associada a essa figura, esse conceito, reino de Deus. Eu já falei para vocês muitas vezes que este conceito, Bento vai dizer que a expressão reino de Deus, ela não soa muito bem na nossa língua latina. Melhor seria se a gente falasse de senhorio de Deus, porque supõe, reino de Deus parece um território quadrado, cercado, onde ele reina. E aqui se trata de senhorio, do estabelecimento da ordem segundo a vontade de Deus em todas as realidades. Não se trata apenas de um modo de agir humano, porque este foi o problema. Eu falei na introdução da pregação que este conceito, reino de Deus, foi o que mais sofreu manipulação ideológica ou desvios doutrinários ao longo da história na igreja. O que é o reino de Deus? Tem 3 afirmações primárias do começo do cristianismo. Reino de Deus é o estabelecimento da vontade de Deus que se dá especificamente na pessoa de Jesus. Jesus é o reino, ou a expressão ápice do reino. Um outro conceito é que reino de Deus é Deus fazendo a vontade dele, reinando no interior do seu coração. Deus reina em você. Um outro conceito é que reino de Deus tem a ver com a igreja. A igreja é a imagem visível do reino. Ao longo da história, foi se deixando de lado essa figura de Jesus como reino, foi se perdendo bem essa noção de reino de Deus dentro de você, e passou-se a ver a igreja como o reino de Deus. Só que veio a reforma protestante, que dividiu o cristianismo em muitas chamadas igrejas. E aí, se a igreja é a expressão do reino, e esse corpo dividido? O que é o reino nesse corpo dividido? Aí é a hora da esperteza dos que estavam vendo a decadência e a crise do cristianismo dividido, dos conflitos entre os próprios cristãos, dentro da igreja e dentro das igrejas. É a hora que surgem os movimentos ideológicos e políticos para se apropriar do conceito reino de Deus. Os reis católicos, os reis protestantes, que diziam, aqui reina Deus, e montavam uma monarquia, dizendo que o reino deles representava o reino de Deus. Depois disso começam as correntes ideológicas, especialmente nos últimos 3 séculos, as grandes crises pelas quais passamos a humanidade inteira,
a Primeira e a Segunda Guerra Mundial desencadeou uma grande crise do cristianismo no mundo. E surgiram radicais correntes representando o pensamento cristão na social-democracia, no socialismo, no comunismo chamado, pensava que era possível ser comunista, socialista e cristão. E tem muita gente que acha até hoje que bate o marxismo, o socialismo, o comunismo com a fé cristã. É um desvio. O comunismo não corresponde por natureza, por identidade genuína não corresponde. Mas tem uma outra cilada. Quando a gente combate o comunismo, que não representa o reino de Deus, e a gente contenta-se em simplesmente combater o comunismo, mas silencia diante de um materialismo tão violento quanto o materialismo marxista, que é o materialismo consumista. Gente, combater o comunismo porque é materialista e se opõe à fé cristã, e é verdade que se opõe à fé cristã, mas não ter senso de percepção da realidade para combater esse materialismo hedonista, mundano, violento, consumista, compulsivo da economia global que nós estamos vivendo, tem que ser insano, tem que ser doido. Por isso, o chamado à conversão exige de nós uma abertura muito maior do que pegar chaves de leituras ideológicas e sair por aí combatendo a fé cristã. Não adianta combater firmemente o capitalismo e silenciar diante do materialismo que está dentro do cristianismo, dentro da fé e da igreja, em muitos pensamentos, achando que combina um reino comunista para o cristianismo, para representar o reino de Deus. Não! Mas esta economia de mercado, que gera escravidão em Bangladesh, que gera escravidão na China, para produzir essa bugiganga, lixo, para botar todo mundo comprando o tempo inteiro sem precisar, isso não pode ser a ordem do reino de Deus. Pode? Pode? O que é o reino de Deus, então, para nós hoje? Como vamos criar um mundo que corresponda o mais próximo ao desejo de Deus? A primeira presunção que a gente tem que tirar de nós é que, e ter coragem de falar, é a seguinte: a primeira presunção que nós temos que tirar de nós é a seguinte: o reino de Deus nunca será representado em nenhum reino deste mundo. Nenhum. De ideologia nenhuma, de corrente ideológica nenhuma. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que lutar por uma sociedade que tenha valores e correspondam aos valores do reino. Nós não podemos silenciar diante dos temas graves que envolvem a nossa vida cristã e a nossa sociedade. É crime na fé silenciar diante dos graves pecados que aniquilam a vida, aniquilam a criação, aniquilam a igreja, aniquilam a fé, e a gente não diz nada. Por isso, reino de Deus. Vou resumindo aqui agora. Segundo Bento XVI. Poderíamos dizer de um jeito mais simples: Jesus anuncia à medida que fala do reino de Deus. Simplesmente Deus é precisamente o Deus vivo que é capaz de agir de modo concreto no mundo e na história, e que já está exatamente agora em ação. Jesus diz: Deus existe, e Deus é verdadeiramente Deus. Quer dizer, Ele tem nas suas mãos os
cordelinhos, o motor do mundo. Neste sentido, a mensagem de Jesus é muito simples, sempre mais centrada no senhorio de Deus. O que é novo, totalmente específico na mensagem de Jesus, é dizer: Deus está em ação. Com a chegada de Jesus neste mundo, Deus entrou neste mundo e está em ação. Esta é a hora em que Deus se mostra na história, de um modo que supera tudo o que aconteceu até agora, como Senhor de tudo, Senhor de todos, Senhor dos vivos e Senhor dos mortos. Neste sentido, é bom recuperar a expressão que o reino de Deus se aproxima de nós cada vez que nós nos abrimos a um caminho de conversão, penitência e alegria. Porque o reino de Deus é alegria, é um transbordar de alegria. Olhe para a cruz. Deus se aproxima de nós em Jesus e nos apresenta o caminho da conversão, da penitência, bem como o tempo da alegria e da graça. Deus se aproxima de nós, está agora em ação, é verdadeiramente Senhor, dominando divinamente, isto é, não com o poder do mundo, mas dominando por meio do amor que vai até o fim, até a cruz. É a partir deste centro, a cruz, que se juntam os diferentes aspectos aparentemente contraditórios. Ele mesmo, Jesus, é a semente, Ele mesmo é o grão de mostarda, semeado na terra viva do nosso coração, e Ele mesmo é Deus reinando, brotando e frutificando em nós. Por sua cruz, definitivamente Ele não diz, mas Ele realiza: o reino de Deus chegou e Deus já começou a reinar sobre nós. Brada! 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 Pela cruz, Ele inaugurou o tempo do senhorio de Deus, e não tenha medo de repetir o tanto que for necessário repetir. O reino do mal chegou, o tempo do fim para ele. Nós já estamos no tempo em que desencadeia um limpar o reino do mal. Nós não vivemos o tempo em que o mal e as potências do mal estão a degladiar conosco o tempo inteiro e ameaçando-nos, como se isso aqui já não tivesse dito: basta a morte, basta o pecado, basta o mal, basta o inferno, basta o demônio. A graça chegou e ela operará uma purificação de tudo, e o mal será definitivamente varrido e ele reinará para sempre. Amém, aleluia. Brada, igreja. Irmã, irmão, se abra a essa novidade do reino de Deus e diga a Jesus: Senhor, para esse reino estabelecer aqui, lá dentro de casa, nesse mundo, para que o que eu trabalho e luto sirva até para os passarinhos e os animais da criação, sirva para todos. Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude e me eduque a aprender a ficar sozinho, para que o Senhor me ensine como abrir-me à graça do reino que chegou. É assim que reza. E é para isso que a gente fica sozinho com Ele agora. Inclina a sua cabeça, fale com Ele. Peça dele essa graça de ajudar você a entender que o reino dele chegou. Chegou em você, chegou para você, e chega também através de você, semeando a boa semente, trabalhando,
colaborando para que até as aves do céu encontrem abrigo, paz. Reze e fale com Ele. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus. Alegra-me, Senhor, com teu Espírito. Alegra-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Alegra-me, Senhor. Alegra-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Fiquemos de pé, elevemos nossas mãos, cantemos juntos, brada. Para te adorar, Para te louvar, alegra-me, Senhor Jesus. para te adorar, para te louvar. Alegra-me, Senhor Jesus. Estenda a sua mão aqui para a cruz, reze comigo, Senhor Jesus. Eu creio firmemente que na cruz o Senhor disse O Senhor disse definitivamente, e aconteceu o que o Senhor falou. O reino de Deus chegou. o reino de Deus. Deus definitivamente começou a reinar na história, e o senhorio é dele, e tudo domina segundo a ordem do seu amor, da sua misericórdia, da sua bondade, que são eternas. Senhor Jesus, eu te peço, Eu te ajuda-me a partir de hoje a rezar como o Senhor ensinou, falando ao Pai: venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Reina Jesus, reina Pai eterno, reina Divino Espírito Santo, o reino de Deus em mim, através de mim. Que Deus reine sobre tudo e a graça transborde infinitamente. Reina, Senhor. Põe a mão no seu coração, faça a sua oração dizendo a Jesus que você acolhe o reino de Deus, a vontade de Deus e o senhorio de Deus na sua vida, e que você aceita fazer tudo conforme a vontade dele, e não um Deus que fique por conta da sua vontade, mas que trabalhe a sua vontade segundo a graça do plano dele para você, para sua casa, para o mundo, para a criação inteira. E já vai louvando também
Comece a louvar, glorificar o Senhor, bendizer pelo reinado dele, que significa o fim do reinado de todo o mal. O reinado de Deus significa que o mal não tem mais o senhorio sobre a sua vida, sobre a história, sobre o mundo, que Deus definitivamente toma tudo em suas mãos. Ele é Senhor sobre todo, sobre tudo, sobre todos. Obrigado, Senhor. Deixe Deus reinar através de você, dirigindo a quem está do seu lado, dando um abraço carinhoso, deseja a paz de Jesus. Saudai-vos. Vamos cantar, cantar a paz do meu Senhor Jesus. Deixar que o amor de Deus se torne em nossa vida a luz. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor, juntar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor. Exalta o Senhor com a salva de palmas bem forte. Brada! Brada, igreja! Reage, igreja!